Eu nunca tive, assim, vocação para a política. É, em 1969, veja bem, eu cheguei em 64. 104. Em 69, eu já comecei a pensar em ser candidato a prefeito, levado mais pela vontade de oferecer para a cidade uma infraestrutura que não existia aqui ainda. Nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos água tratada, não tínhamos telefone, não tínhamos correios, não tínhamos a comarca judiciária, que era extremamente necessária, e não tínhamos uma agência bancária. E não tinha nem presídio, né? Nem presídio. Então, a nossa campanha foi uma campanha em cima de compromisso. Nós não fizemos campanha fazendo promessas. Assumimos compromisso junto à comunidade. Esses compromissos se firmavam em cima desses 6 itens fundamentais para uma cidade poder desenvolver, que era esse que eu acabei de citar. E foi em cima disso aí que a gente lutou os 3 anos de mandato. Era um mandato tampão de 3 anos naquela época. E era eleição só para prefeito e vice. Porque quando eu tomei posse, eu recebi uma Câmara de Vereadores ainda com 1 ano de mandato da gestão anterior, da primeira gestão constitucional do município, né? Porque Paraíso teve, antes da primeira eleição, teve 2 prefeitos nomeados. Em 1964... Foi o Hercílio, né? Senhor Hercílio Bezerra. E em 1965, Pedro Cândido de Oliveira, né? Então, o meu antecessor, ele não conseguiu implantar uma boa infraestrutura em Paraíso. E nós assumimos esse compromisso junto à comunidade e foi em cima disso aí que a gente foi lutar. Lutar com unhas e dentes, né? Era uma verdadeira obstinação. E a grande dificuldade era a carência de recursos. O município tinha uma receita insignificante. Nós não contávamos com ajuda financeira nem do Estado nem do governo federal, porque na época não havia, atualmente, essas emendas parlamentares, não se falava, porque isso não existia na época, né? Então, os prefeitos, principalmente dessa região, do norte de Goiás, que era norte de Goiás na época, tinha que exercer o seu mandato em cima de recursos oriundos da Receita Municipal, que era insignificante. Que desafio, hein, doutor? Era um verdadeiro desafio, né? E tinha tudo por fazer, né? E não era só a zona urbana, porque nós tínhamos que olhar muito, cuidar muito da zona rural do município. De lá que vinha os recursos, a renda, né? A produção agrícola, a produção pecuária. Então, não era justo o prefeito se firmar em cima só da zona urbana. Ele tinha que cuidar da zona rural, abrir estradas, construir pontes, abrir mais escolas. E eu lutei logo no começo para trazer também um escritório de assistência técnica ao produtor rural, para que as suas propriedades a terra fosse cuidada em cima de projetos técnicos, né? Então, essa foi uma das preocupações. Paraíso era um município que o plantel bovino do município era muito pequeno. Foi com a vinda da agência do Banco do Brasil, que num aborto de sorte a gente conseguiu. Também foi no seu mandato? No meu mandato. Olha só. Então, o Banco do Brasil instalou-se em Paraíso pouco tempo depois da criação de um programa do governo federal chamado Proterra, que era uma verdadeira mão estendida do governo para o produtor rural. E o Banco do Brasil era agente financeiro com muitos recursos, com financiamento a longo prazo, com juros subsidiados e sem correção monetária, sem nada. Então, isso alavancou o desenvolvimento do município, né? Foi uma coisa fantástica. Eu me lembro que, no começo da década de 1960, o plantel bovino do município de Paraíso não passava de 4.000 animais, 4.000 bovinos. Hoje nós temos 115.000 bovinos e o município
teve a sua área reduzida com a criação do município do Pugmil, né? Então, essa foi uma luta que a gente enfrentou. Eu tenho o orgulho, no bom sentido, de ter tido essa oportunidade de prestar uma folha de serviço ao crescimento de Paraíso. Eu tenho consciência disso, não tenho vaidade, porque eu entendo que um gestor público ele não está ali fazendo favor, ele está cumprindo um dever de cidadania, porque ele assumiu uma responsabilidade de livre e espontânea vontade ao exercer, ao se candidatar para exercer um cargo eletivo de executivo. Ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos que, por maior que seja a cidade, sempre tem apenas um prefeito de cada vez, não é? E eu sempre entendi que essa responsabilidade, cada cidadão, ele tem o dever de cumprir e sair de cabeça erguida, com a sua consciência tranquila, de que fez tudo o que podia fazer pelo desenvolvimento da cidade, que ele assumiu a responsabilidade de ser gestor público, né?